Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, queridos ouvintes, começamos agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência, estamos sempre em vários lugares, você ouvindo o programa em vários lugares, na rádio AM, aqueles que estão nos acompanhando aqui na emissora, e também na rádio IPB. Você pode acessar www.ipb.org.br/rádio, sempre às 13 e às 19 horas. Aqui na rádio, às 22 horas é o programa inédito. Às 11 horas da manhã, no outro dia, já é uma reprise desse programa que você escutou à noite, tá bom? Obrigado sempre pela sua audiência. Nós estamos felizes em estar aqui com você mais uma vez. Pastor Augustus, como vai? Oi, Natsan. Mais um programa, não é? Graças a Deus, pela sua misericórdia, nós temos avançado na produção desses programas e temos tido uma resposta muito boa e por isso nós estamos gratos ao nosso Deus. O programa é escutado em muitos lugares do mundo, né, Nathan? Com certeza, tem gente aí de todo lugar do mundo. A gente ouviu até o testemunho aí da moça da Finlândia, né? Finlândia, é. Mandando um abraço para nós aí, tá bom? Quem sabe quem está ouvindo esse programa, né, Nathan? Não tem ideia do alcance, né? Não, nós ouvimos, inclusive algumas pessoas sempre mandam mensagens, dizendo, olha, eu estou usando esse programa para evangelizar, para responder perguntas de algumas pessoas que eu não conheço. Tem gente que inclusive diz, olha, não sou crente, mas eu tenho achado interessante esse programa, tem me respondido algumas dúvidas, ainda sem frequentar nenhuma igreja, né? Isso. É bom talvez lembrar aos ouvintes que há uma relação completa dos quase 120 programas, né, que já estão gravados, e os temas, né? Todos os temas são diferentes, abordam questões diferentes. Está no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é isso? Tá no Podomatic, você pode acessar, radioipb.podomatic.com. Está decrescente, né, do último até o primeiro lá, você vai procurar. Também no site da igreja também, Primeira Igreja Presbiteriana, pipg.org, apenas isso, pipg.org, você vai abrir e vai achar lá também os programas listados. Muito bom. Então, o dicionário define arbítrio como sendo vontade, querer, desejo, conselho, adicionado à palavra livre, se tem livre vontade, livre querer, livre conselho, etc. O que significa, então, no caso, livre agência, ao invés de arbítrio? É a mesma coisa? Como é que isso interfere na questão da responsabilidade humana e suas decisões na vida? Tema desafiador para o nosso comentarista no programa de hoje. Ecliton Ramos Júnior, de Recife, Pernambuco, pastor. Opa, cidade onde eu cresci. Então, é ele quem deu aí o tom do tema do programa de hoje. Ele diz, então, pastor Augustus, livre-arbítrio ou livre agência? Quais as diferenças entre os termos? Como é que isso interfere? Como é que isso se relaciona com predestinação, por exemplo? Tá, nós vamos começar com a livre agência. A livre agência é o termo que se usa como uma marca, não é, de todos os seres humanos, faz parte da nossa humanidade. Todos os seres humanos, eles são livre agentes no sentido de que eles tomam as suas próprias decisões, fazem as suas próprias escolhas de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, à luz do seu discernimento, daquilo que é certo e do que é errado, e à luz das inclinações do seu coração. Então, a livre agência é o que nos faz seres morais e que nos faz diferentes dos animais, por exemplo, não é? Então, quando eu digo que o ser humano ele é um livre agente, quer dizer que ele age livremente de acordo com o que ele quer. Ele tem a capacidade de fazer o que ele quer. Ele faz aquilo que ele tem vontade, ele faz aquilo que ele acha que é certo, ele faz aquilo ao qual ele é inclinado pelo seu coração. Ou seja, ele não é constrangido por absolutamente nada quando ele resolve fazer alguma coisa. Ele é um ser moral e, portanto, é um livre agente. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que Adão era um livre agente. Adão fez as suas escolhas, tomou as suas decisões de acordo com aquilo que ele entendeu que era correto
de acordo com aquilo que ele sentiu vontade de fazer, de acordo com a inclinação do seu discernimento. E eu também sou um livre agente. Eu, quando tomo uma decisão, eu faço isso à luz do que eu acho que é certo, à luz do que eu acho que é errado. Do que é conveniente. Do que é conveniente, faço a minha análise, faço o meu planejamento e chego a determinada conclusão, né? E eu acredito que na glória, na eternidade, depois da vinda de Cristo, no novo céu e na nova terra, a humanidade glorificada, ela continuará sendo livre agente, no sentido de que os pensamentos, os sentimentos, as sensações, elas todas, e as decisões, elas são todas tomadas de acordo com a natureza da pessoa. Então, a livre agência significa basicamente isso, que o homem, ele age de acordo com a sua natureza. Ele é livre para fazer isso, né? Para seguir o que ele deseja, o que ele pensa, o que ele acha que é certo e que é errado. E nesse sentido, o pecado não tirou a livre agência. Tá? O pecado lá no paraíso não tirou. Nós continuamos como agentes livres. O livre-arbítrio já é diferente. O livre-arbítrio é a capacidade do homem fazer escolhas morais sempre voltadas para o bem, de ele discernir sempre o que é certo. Nesse sentido, Adão tinha livre-arbítrio, mas nós já não temos mais. Porque o nosso arbítrio, ele já está inclinado a todo o mal. Então, como é que fica isso? Como é que eu posso ser um livre agente e não ter livre-arbítrio? Significa que a minha natureza, ela é inclinada ao mal. Portanto, o meu arbítrio, o meu querer e a minha vontade, eles não são mais livres, eles estão influenciados pelo pecado negativamente. De certa forma, obedientes a essa natureza. Escravo a essa natureza pecaminosa. Mas, quando eu escolho pecar, eu fiz isso livremente. Eu tomei uma decisão que está de acordo com a minha natureza. Então, pecadores são livres agentes, embora eles não tenham mais o arbítrio livre. Porque o arbítrio, o querer e a vontade deles está preso ao pecado, está escravizado à corrupção do nosso coração que nós herdamos dos nossos pais. Então, essa é a diferença. Todos os seres humanos, antes e depois da queda, eles têm livre agência. Mas livre-arbítrio, somente Adão. Nós hoje não temos mais o livre-arbítrio, porque o arbítrio está escravizado. Eu gosto de pensar no livre-arbítrio, uma ilustração, por causa da semelhança com a palavra árbitro, né? O árbitro é o juiz de futebol. Sim. Então, ele vai a campo e a função dele é julgar eventos no campo, decidindo o que é certo e o que é errado. Ele tem que ser justo. Ele tem que dizer o que é uma falta, o que não é uma falta, o que foi um impedimento, o que não foi um impedimento. E, para isso, ele precisa ser isento. Você imagina um árbitro que vai fazer um jogo aí, vai apitar um jogo do São Paulo e do Corinthians, né? ou do Palmeiras e do Corinthians, mas ele é corintiano, né? Aí ele sai comemorando quando o time faz. Né? Então, ele não é neutro. Então, essa inclinação que ele tem pelo Corinthians vai acabar, de um jeito ou de outro, influenciando o julgamento dele, especialmente em lances difíceis e complicados e duvidosos, não é? Então, esse árbitro, ele não é livre, ele é corintiano. Então, não tem nada a ver que eu não sou muito fã do Corinthians. Talvez o exemplo não foi o melhor, mas eu acho que a ideia é essa. Então, o meu arbítrio, ele não é mais livre, porque ele está comprometido com o mal. Não é? Esse juiz que tem dentro de mim, ele gosta do pecado. Então, em situações de escolha, ele sempre vai se inclinar para o mal. É tipo aqueles juízes que vendem a sentença, né? Ele pega o dinheiro do criminoso em bolsa e quando ele vai dar a sentença, o seu juízo está comprometido com aquele. Boa ilustração. O arbítrio humano, ele está comprado, escravizado, comprometido com o pecado. Portanto, ele nunca é capaz de tomar ou fazer decisões morais livremente. Não é? Sempre é inclinado para o mal. Quando ele faz uma escolha boa, a gente tem que admitir que foi a graça de Deus, a graça comum, a misericórdia de Deus, o que resta da natureza de Deus, da imagem de Deus no homem, que o possibilitou a isso. Mas ele por si, o homem por si, é incapaz de escolher o bem, discernir o bem, desejar o bem, querer fazer, e muito menos tem ele o poder para fazer. Usando esse mesmo argumento do juiz, que eu disse agora há pouco,
Digamos que ele está comprometido com aquele dinheiro, não é? Ele tem que dar aquela sentença, porque aquele dinheiro pesa, né? Ou seja, vai levar ele para aquela decisão. Vai incliná-lo naquela direção. Mas ele escolheu sentar lá como juiz, né? Por causa da sua liberdade para sentar lá como juiz. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Você falou em peso aí, não é? E eu me lembrei de uma outra ilustração que é muito usada também. Quando eu era jovem, um dos primeiros carros, né, que eu tive a oportunidade de dirigir foi um Opala velho, né, que meu pai me deu, e esse carro tinha um problema, ele era desalinhado. Você estava na estrada, não é? Se você soltasse a direção, ele pendia para o lado direito. Então, eu tinha que estar constantemente compensando, puxando a direção para o lado esquerdo para poder manter o carro dentro da estrada. Mas se eu soltar a direção, ele vira para a direita. Para onde está desalinhado. Desalinhado, exatamente. O arbítrio humano, ele é desalinhado da vontade de Deus. Ele não caminha em retidão. Então, se o homem é deixado ao seu próprio arbítrio, entregue a si mesmo, ele vai se desviar dos caminhos de Deus. Ele não anda reto diante de Deus. E ele, ao fazer isso, ele vai fazer querendo. Nesse sentido que ele é um livre agente. Ele vai fazer o mal e vai fazer porque quer. Mas o arbítrio dele não é mais livre. Penso, né, inclinado para um lado. Né? E é só a mão da providência de Deus, da graça de Deus, que compensa. Né? Por isso que os pecadores, eles são capazes de fazer coisas boas, tomar às vezes decisões acertadas, mas é a mão de Deus no volante compensando. Porque se verdade. Deus soltar, ele vai se descamba. Se ele não estiver segurando ali, ele vai... Os textos bíblicos a respeito disso são muitos. Né? Lá em Gênesis, viu Deus que o coração do homem era mau continuamente desde a sua mocidade. Especialmente nas cartas de Paulo, não há um justo, não há um sequer, todos se extraviaram, diante de Deus eles se perderam, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus disse que do coração humano é que procedem os adultérios, as mentiras, os furtos, o ódio, a violência. O profeta Jeremias disse, o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas, não é? Quem o conhecerá? São muitas as passagens bíblicas que afirmam como o pecado de fato prejudicou o arbítrio humano e fez com que o homem se inclinasse a todo mal. Todavia, o pecado não nos tirou a livre agência. Quando a gente faz o mal, a gente faz porque quer. Nós gostamos de fazer e fazemos isso de acordo com a nossa natureza. Essa é a diferença. Ok. Alguém disse, certa feita, eu li, né, eu me lembro agora, dizendo... eu pequei porque então eu tenho essa tendência e eu não tenho culpa disso, né? Deus não é responsabilizado por aquilo que ele não fez. Ele não fez você pecar. Exatamente. Mas veja só, quando a pessoa diz, eu não tenho livre-arbítrio, então logo eu não posso ser responsabilizado pelo pecado. Mas aí você esquece que você é um livre agente. Você pecou livremente, pecou porque quis. Porque quis, exatamente. E aí você vai ser responsabilizado. Ok, bom programa hoje, né? Respondendo essa questão do nosso ouvinte Ecliton Ramos, de Recife. Obrigado pela sua audiência. Nós ficaremos por aqui hoje agradecendo a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando os nossos programas. Pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte, e lembre-se, somente a graça de Deus, a mão no volante, é que pode nos livrar da condenação. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Nos dias 3 a 5 de novembro, acontece o 13º Encontro da Fé Reformada na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Uma fé reformada para os nossos filhos será o tema desta 13ª edição. Preletores Edward Welch, Augustus Nicodemos, Valdeci Santos, Mauro Meiser e Daniel Santos. 13º Encontro da Fé Reformada. Informações e inscrições www.ferreformada.com. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.